No decorrer de participação na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o general Braga Neto, ministro da Defesa do governo Bolsonaro, rebateu narrativas apresentadas pelo deputado petista Carlos Zaratini, que afirmava que haveria risco de quebra do Estado Democrático de Direito. O general afirmou: "Não existe quebra de Estado Democrático de Direito na nossa visão, possibilidade disso. As Forças Armadas cumprem a Constituição. O artigo 142, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Para se ter uma democracia forte, os poderes têm de ser fortes, todos eles, e independentes. Essa é a questão. As Forças Armadas observam todo esse procedimento, prontas a atuar para equilibrar qualquer diferença e descompensação, desde que sejam acionadas dentro das 4 linhas da Constituição. Ponto." No que concerne uma suposta crise militar no governo Bolsonaro, narrativa espalhada pela velha imprensa após a troca do ministro da Defesa, o oficial rebateu: "Não houve crise militar. Uma coisa que me preocupa muito em Brasília é que é pautada pela mídia e não por informações, dados de inteligência de informação. Os jornais põem a informação e isso vira uma realidade sem nenhum questionamento. Falam de tensão, murro na mesa. Não houve nada. Reuni os comandantes e eles eram mais antigos do que eu. As forças não tiveram turbulência, não teve crise militar nenhuma. As forças continuam no seu papel constitucional." Assim está. Não existe quebra de Estado, na nossa visão, de Estado democrático de direito nacional, possibilidade disso. As Forças Armadas, e quando os senhores perguntam da minha fala, ela simplesmente foi para deixar bem claro que as Forças Armadas elas cumprem a Constituição. O artigo 142, garantia dos poderes constitucionais, a lei e da ordem. Na nossa visão, tá? E eu falo aqui pelos comandantes também, na nossa visão, para se ter uma democracia forte, os poderes têm que ser fortes, todos eles, e independentes. Essa é a questão. E as Forças Armadas observam todo esse procedimento e prontas, se houver necessidade, atuarem para equilibrar qualquer tipo de diferença ou descompensação que possa haver, desde que sejam acionadas, dentro das 4 linhas da Constituição. Ponto. Tá? Crise militar na posse. Não houve crise militar, 2 anos de governo, houve uma troca de ministros, tá? Por escolha do presidente, o ministro é a escolha do presidente, ele escolheu um outro militar para estar na função, o outro militar, entre nós, é praxe a questão de antiguidade, foram reunidos os comandantes. Uma coisa que me preocupa muito em Brasília é que Brasília é pautado pela mídia e não por informações, dados de inteligência, dados de informação, vindas exatamente de órgãos especializados em cima disso, cada um dentro da sua fonte. Então os jornais põem informação como a dos leitos, né? E isso vira uma realidade, sem nenhum questionamento. Ou então os jornais colocaram que houve, no dia, houve tensão, murro na mesa, não houve nada. Agora, eu queria dirigir minha pergunta ao ministro, 3 perguntas. A primeira pergunta, o deputado Arlindo já citou esse discurso que o senhor fez na posse do general Paulo Sérgio, né, no dia 20 de abril. Esses dias 20 de abril são marcantes na história recente do Brasil, essas reuniões. Mas o senhor disse ali que o país precisa estar unido contra qualquer tipo de tentativa de desestabilização institucional que prejudique a prosperidade do Brasil. Ora, as palavras, elas não são colocadas num discurso à toa, né? Elas são colocadas com objetivos. E eu queria entender do senhor qual o tipo de desestabilização institucional que o senhor enxerga no panorama político nacional. Queria que o senhor fizesse essa análise, até porque o cargo de ministro é um cargo político, né? Eu também queria perguntar agora, nesses minutos atrás, está aqui uma notícia no jornal Estado de São Paulo, no site, de que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que estuda editar um decreto para garantir o que ele chamou de direito de ir e vir, entre outras questões. E depois ele fala: peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar ele será cumprido e não será contestado esse decreto. Não ouse contestar quem quer que seja, sei que o legislativo não contestará.
e disse que a medida garantiria o direito de ir e vir, de liberdade de culto e de trabalhar. Queria saber, ministro, o senhor tem algum projeto, alguma ideia de utilização das Forças Armadas para garantir esse suposto decreto, que no meu modo de ver é absolutamente ilegal, mas que seria feito. Para concluir, o senhor disse que não é tantos assim militares que estão no governo, né? Então eu queria saber se o senhor pode informar quantos militares efetivamente estão exercendo cargos comissionados em outros ministérios que não sejam, evidentemente, o Ministério da Defesa, até porque lá a gente, por natureza, deve ter vários cargos. Mas nos outros ministérios o senhor poderia informar quantos efetivamente são. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Passo a palavra ao General Girão. Vossa Excelência tem. Pois não, questão de ordem, deputado. Uma questão de ordem, não sei se estou sendo bem ouvido aí. Está se fazendo. É só para poder... acredito que o deputado Arlindo Chinaglia, ele não foi informado sobre o que ele apresentou como sendo uma ponderação em relação à remessa dos planos. Na verdade, isso, tanto os planos de todos os 3 documentos base da defesa, né, eles sempre foram encaminhados à SECAR, inclusive na época dos governos que o deputado Arlindo Chinaglia fazia parte, tá certo? Isso ocorre porque inexiste uma regulamentação dessa matéria, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Então é uma coisa que já é corriqueira. Ele fez uma acusação aqui, então a gente, para restabelecer aqui a... Agradeço a contribuição, sempre muito bem-vinda de Vossa Excelência, General Girão. Tem a palavra o ministro Braga Neto. Eu agradeço aos senhores a oportunidade de esclarecer alguns pontos e depois eu passaria para os comandantes para aqueles que quisessem complementar. Eu vou ser respondendo de uma maneira geral. Primeiro é o seguinte, só uma que eu vou ser específico aqui, que é do deputado Arlindo Chinaglia, que também foi do senhor, não do senhor não, do dele, que o deputado tocou o assunto agora. Eu desconhecia esse assunto, né, de envio, mas os planos estão à disposição. Se realmente houve um equívoco, nós entregamos os planos para os senhores, eu comunico lá na presidência e o plano será enviado. Tanto que no Senado ontem, onde eu fui, nós fomos há uns dias atrás, essa semana, na semana passada. Semana passada não houve esse tipo de questionamento, o Senado não questionou. A primeira coisa era essa. Ministro, com relação à crise militar. Nós apresentamos, inclusive, um projeto de decreto legislativo para colocar regras nessa Tudo forma bem. de apresentação. Porque será passando a legislação, não será cumprido, sem problema. Não existe quebra de Estado, na nossa visão, de Estado democrático de direito nacional, possibilidade disso. As Forças Armadas, e quando os senhores perguntam da minha fala, ela simplesmente foi para deixar bem claro que as Forças Armadas, elas cumprem a Constituição. O artigo 142, garantia dos poderes constitucionais, a lei da ordem. Na nossa visão, tá? E eu falo aqui pelos comandantes também, na nossa visão, para se ter uma democracia forte, os poderes têm que ser fortes, todos eles, e independentes. Essa é a questão. E as Forças Armadas observam todo esse procedimento e prontas, se houver necessidade, atuarem para equilibrar qualquer tipo de diferença ou descompensação que possa haver, desde que sejam acionadas, dentro das 4 linhas da Constituição. Ponto. Tá? Crise militar na posse. Não houve crise militar, 2 anos de governo, houve uma troca de ministros, né? Por escolha do presidente, o ministro é a escolha do presidente, ele escolheu um outro militar para estar na função, o outro militar, entre nós, é praxe a questão de antiguidade, foram reunidos os comandantes. Uma coisa que me preocupa muito em Brasília é que Brasília é pautado pela mídia e não por informações, dados de inteligência, dados de informação, vindas exatamente de órgãos especializados em cima disso, cada um dentro da sua fonte. Então os jornais põem informação como a dos leitos, né? E isso vira uma realidade, sem nenhum questionamento. Ou então os jornais colocaram que houve, no dia, houve tensão, murro na mesa. Não houve nada. Os comandantes foram reunidos, eu comuniquei a eles que por uma questão de antiguidade, eu sou mais moderno que os comandantes que estavam.
Exatamente isso. Como o Brigadeiro Botelho é mais antigo que o dos comandantes que estão aqui, que é o Senfa, e também já foi comunicado, está trabalhando, vai fazer uma transição. Houve uma transição normal para os comandantes e as forças não tiveram nenhuma turbulência, nenhum problema. É uma crise militar inventada para gerar mídia. Não teve crise militar nenhuma. As forças continuam no seu papel constitucional. Com relação à ameaça de países da América Latina, né, as Forças Armadas, nós não temos problemas na fronteira, nós temos problemas de fronteira, nós temos problemas na fronteira. Narcotráfico, invasão, descaminho, etc, etc. Inclusive de cunho, vamos dizer, na agricultura. Gado que tem a fitosa que pode passar, que os nossos sistemas colaboram com as outras agências. Então mas nós acompanhamos todas as questões, todos os problemas internos de outros países para nós estarmos preparados. Nós não podemos deixar acontecer qualquer incidente ou qualquer ação para depois nós irmos nos preparar. Então qualquer coisa, qualquer documento que o senhor veja nosso, tá? Como foi feito na intervenção, as pessoas desconhecem planejamento, não sabem o que é uma matriz SWOT, em que os senhores levantam ameaças. Qualquer assunto que se ponha como ameaça, a pessoa acha que nós estamos considerando determinada instituição ameaça. Aquilo é uma matriz SWOT, tá? É uma questão de planejamento. Com relação a Dia do Exército, o Dia do Exército não é 29, é 19, tá? Então, não houve nenhum sobrevoo de helicóptero no dia 19, em cima do QG do Exército. Eu sei porque eu morava do lado ali. Com relação à troca de comando das Forças Armadas, já falei. As Forças Armadas são baseadas na hierarquia e disciplina, questão da Constituição. Com relação à deputada Perpétua, ao orçamento, eu queria lembrar a senhora o seguinte: não houve aumento para militares, hein? Houve uma reestruturação. E essa reestruturação foi planejada de maneira que ela compense, e ela já existe uma previsão, depois se os senhores quiserem acesso, nós podemos passar essas informações aos senhores, para recompor esse valor. Né? Tá bom? Tá ok? Sim. Então, a questão é assim, mesmo com pagamento de pessoal, nós ainda estamos abaixo da média de todo o funcionalismo público no gasto com pessoal. E com a reestruturação isso aumenta ainda mais. Nós estamos abaixo da média, se não me fala, com 93%. É alto, mas é abaixo da média do resto do funcionalismo. Tá? Deixa eu ver aqui. Com relação aos questionamentos sobre a parte do presidente, eu não comento declarações do presidente da República. Tá, ok? Então, nem do presidente da República, nem de outros ministros, eu não comento. Então, as perguntas devem ser feitas diretamente ao presidente. E eu estava nas reuniões e nunca houve, feito disso o deputado Eduardo, não houve nenhuma vez o presidente levantou questionamentos, pelo menos na minha frente, de tocar em assuntos de proteção ao filho dele, cobrando da Polícia Federal. Ele cobrava informações. E quando ele cobrava informações, ele não cobrava da Federal. Ele cobrava das forças, do Ministério da Defesa, do GSI e da própria Polícia Federal, informações de cunho estratégico. Ele sempre cobrou isso aí. Tá? Muito bem. Só mais um minuto, estou me orientando aqui, foram muitas perguntas. Brasil não. Com relação à Covid, a senhora me permita discordar da senhora radicalmente, o Brasil não falhou. Depois eu pediria o Paulo Sérgio para complementar alguma coisa na questão do Covid, mas o Brasil não falhou no combate à Covid. O Pazuello, quando foi chamado, para ajudar na parte logística, foi alçado a secretário executivo por qualquer emissão. O Pazuello foi calgado a questão de defesa. Eu pergunto aos senhores acham que as vacinas caíram agora, daqui a 15, 30 dias atrás, 2 meses atrás, apareceram as vacinas? Isso começou lá atrás, em julho do ano passado, quando nós compramos as vacinas da Oxford. Nós precisamos pagar a vacina da Oxford, nós pagamos, eu acho que 200 milhões, eu não tenho um valor exato na cabeça. 200 milhões dessa ordem, tá? Para uma vacina que não existia e estava em desenvolvimento. Como é que eu justifico isso perante ao TCU? Eu estou dizendo porque nós acompanhamos isso aí. Houve todo um planejamento, tá? O Pazuello teve a coragem moral de assumir se cometeu erros,
pandemia dessa que é mundial, os senhores vejam o caso da Índia agora, tá? Nessa digestão do Pazuello, nós adquirimos mais de 500 milhões de doses, só que elas só começaram a chegar agora, tá? Então é uma situação muito complexa e soluções simples para situações complexas normalmente são soluções que não foram bem avaliadas, tá, ok? Com relação a CAC, o deputado Eduardo, eu pediria ao general Paulo Sérgio para abordar. E com relação à questão da Venezuela, eu não, se o senhor me permita não entrar nesse detalhe, mas eu garanto ao senhor o seguinte: todas as ações que ocorrem nos países que possam gerar qualquer tipo de ameaça ou qualquer risco à soberania, não estou falando de Venezuela, de qualquer país, elas são acompanhadas e avaliadas pelas Forças Armadas, tá? Basicamente era isso. Por favor, Paulo Sérgio. Eu agradeço a Vossa Excelência. Antes apenas de ouvir o general Paulo Sérgio, reiterando que eu tinha um compromisso com o horário, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não tenho como privar os parlamentares inscritos de se manifestarem, até para que não haja necessidade de um retorno de Vossa Excelência. Já antecipo que solicitarei que essa reunião seja estendida. Nós temos 24 parlamentares inscritos para se manifestarem, falaram apenas 5 até agora, desses 24, e isso certamente orienta a todos que vão responder, que possam realmente contribuir sendo mais, não deixem de responder aquilo que acharem relevante, mas que seja o mais objetivo possível. Presidente, uma questão de ordem, presidente, uma sugestão, Vossa Excelência. Vossa Excelência, deputado Henrique Fontana, para uma questão de ordem, tem a palavra. Isso, na verdade é uma sugestão, desculpe, até usei o tempo, quero cumprimentar, né, os nossos convidados de hoje, mas sugeri, presidente, talvez fizéssemos blocos de 7 ou 8 parlamentares para que ganhássemos em agilidade na possibilidade de todos falarem. Ok, eu vou avaliar a sugestão de Vossa Excelência e trocarei uma ideia aqui com o ministro, talvez atendendo, se não houver nenhuma objeção, vamos fazer um bloco de 7, porque já é um bloco um pouco excessivo, mas certamente isso contribui para a celeridade da reunião. Faremos a partir já desse bloco 7 parlamentares do próximo bloco. Com o comandante-general do Exército. Ok, presidente. Primeiro, eu gostaria de dizer que não me cabe tecer comentário de natureza política neste momento. Eu cuido da minha força, do meu Exército, então meu pronunciamento sempre será por parte da nossa Força Terrestre. A nossa deputada Perpétua tratou de orçamento e falou de reestruturação. Há um compromisso da Força nesse projeto de reestruturação da Força de redução de 10% do nosso efetivo em 10 anos. Isso já está acontecendo em todas as áreas, para que a gente possa cumprir o compromisso e aliviar exatamente essa parte orçamentária. Também a deputada Perpétua Almeida, que eu também tive a satisfação de me lembro da senhora no Ministério da Defesa, com relação à pandemia dentro do Exército Brasileiro. Eu gerenciei o Departamento Geral do Pessoal e tinha a área de saúde na minha mão. Nós simplesmente fomos rigorosos e disciplinados nas medidas sanitárias. O Exército não parou, a instrução, o adestramento continuou normalmente, não houve lockdown no Exército, só que nós testamos bastante e fomos rígidos e disciplinados nas medidas sanitárias normais. Por isso os índices do pessoal da ativa foi tão baixo como a senhora mesmo citou. E olha que nós estamos na ponta da linha, praticamente nós temos o dobro de contaminados do normal, da rede normal. Então era isso que eu queria falar. Ao deputado Eduardo Bolsonaro, não há especificamente na área do DFPC, deputado, nenhum planejamento de criação de uma carreira específica para o pessoal que trabalha na área de fiscalização de produtos controlados, mas eu me comprometo a estudar a possibilidade disso daí. O que nós estamos fazendo hoje é capacitando ao máximo possível o nosso pessoal para que não haja esse rodízio, essa troca toda. Realmente é uma área muito técnica, sensível, e que nas nossas movimentações
anuais realmente essa mudança, não só na área de fiscalização de produtos controlados, mas em diversas outras áreas há um prejuízo. Então eu me comprometo a verificar esse assunto e posteriormente posso dar um retorno para o senhor. Não vou tecer também comentários sobre o nosso general Pazuello no que diz respeito ao ex-ministro da Saúde. Já o Pazuello é um oficial general de excepcionais serviços prestados à Força e ao Brasil no momento de crise. E ele vai devidamente apresentar tudo aquilo que fez, que realizou nesse período em prol da pandemia. Não é? Estava previsto ontem, para hoje, se eu não me engano, a sua audiência, e ele realmente tem convivido com um grupo que ele está se preparando para a defesa, claro. E ontem, deputada, pode ter certeza que tivemos 2 casos de gente que trabalhou no dia a dia com ele ali, e por precaução, e ele me solicitou, e eu, como comandante do Exército, encaminhei à CPI um documento solicitando que fosse ou por videoconferência hoje, ou presencialmente a ser marcado pela CPI, salvo o melhor juízo, ficou para o dia 19. Então, não tem nada diferente do que eu estou fazendo. É precaução. Imagina o general Pazuello com algum problema numa mesa, conversando com as pessoas. Então, é um risco, e isso aconteceu dentro do processo legal.